Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e essa é uma aula diferente, tá? Essa é a segunda parte da nossa aula de geometria molecular. Geralmente eu começo falando sobre caderno do aluno, assistem a aula anterior e tudo mais, só que essa aula ficou muito extensa, onde nós falamos o que é geometria molecular, a teoria do Vésper, geometria linear e geometria angular, certo? Começamos a trabalhar com moléculas covalentes de 2 e 3 átomos e a partir da aula de hoje nós vamos trabalhar com 4 e 5 átomos, tá? Então, se você não assistiu a parte 1, tá? Geometria molecular, parte 1, acesse o link na descrição e assista, porque essa é a segunda parte. Então, subentende-se aí que algumas coisas eu já nem vou falar mais, eu já vou direto para o complemento da nossa aula, tá? E para começar, pessoal, eu vou fazer uma mesma análise que eu fiz na aula anterior. Na aula anterior eu comecei falando sobre dois átomos, porque quando tem dois átomos só pode ser linear. E aí depois, quando eu trabalhei com três átomos, eu comparei a diferença de uma geometria linear e angular, porque ambas podem ter três átomos. O que vai diferenciar é a teoria aí do Vésper, né? São os pares de elétrons ligantes e principalmente os excedentes do meu átomo central. Então nós vamos fazer essa mesma análise agora, porque a geometria triangular e a piramidal, elas serão bem parecidas, certo? O que vai definir é justamente o átomo central e se ele vai ligar ou não todos os seus elétrons. Mas a primeira relação que a gente tem que ter é, na aula passada trabalhamos com 2 e 3 átomos. Nessa aula nós vamos trabalhar com 4 e 5 átomos, tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui duas moléculas, tá? Duas moléculas covalentes. Nós temos aqui, ó, o BH3, certo? Que aqui vai entrar para nós uma exceção, beleza? Então, nós temos o BH3 e vamos ter também o NH3. Qual que é a primeira relação que eu tenho, pessoal? Ambas as substâncias são formadas, né, por boro e nitrogênio. Dessa forma, são dois ametais e hidrogênio. Ametal, não metal com hidrogênio, substância covalente. Então, a primeira coisa, a geometria molecular é trabalhada em compostos covalentes, tá? Ambas as substâncias apresentam 3 átomos de hidrogênio e mais um ametal. Então, no caso do BH3, eu tenho um boro com 3 hidrogênios, são 4 átomos. Lembra que a gente tinha estudado na parte 1 até 3 átomos apenas, tá? Então, essa substância apresenta 4 átomos e essa outra substância apresenta 4 átomos também. Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque tanto a triangular quanto a piramidal, elas vão ter 4 átomos, certo? As duas vão ter 4 átomos. Só que em uma, o átomo central vai ligar todos os seus elétrons e na outra, o átomo central vai ter pares de elétrons excedentes, que é justamente a análise que nós fizemos com 3 átomos. A gente observa que o CO2, ele tem 3 átomos, só que o átomo central ligava tudo, o que formava uma geometria linear. E já no caso, pessoal, do H2O, é uma geometria também formada por 3 átomos, só que o oxigênio tinha pares de elétrons excedentes, então distorcia a geometria e ela não seria mais linear, ela seria angular, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, pessoal, para começar aqui falando do BH3, nós temos uma exceção, tá? Já começa aqui com uma exceção no caso do boro, que ele é um ametal, ele é um receptor de elétrons, só que ele é da família 3, tá? Então, o boro, ele só tem 3 elétrons para compartilhar. A gente vai analisar o boro assim, ó. O boro, ele apresenta 5 elétrons no total, tá? Falando tanto da primeira quanto a segunda camada. Ele tem no total, tudo que o boro tem ali, falando de primeira e segunda camada, são 5 elétrons. Quando ele compartilha esses 3, ele vai ficar com 8, mas falando no total, tá bom? Mas ele é uma exceção, porque quando nós falamos de regra do octeto, a gente entende que o elemento tem que compartilhar uma quantidade que, somada com o que ele já tem, ele fique com 8, mas o boro, a gente vai entender que ele é uma exceção e que ele fica com 8 falando no total. Falando de tudo que ele tem na sua eletrosfera, ele vai ficar com 8 no total, tá bom? Não deixa de ser 8 também. Então, no caso do boro, pessoal, eu vou desenhar ele aqui, ó. Nós temos o boro como átomo central, ele é da família 3A, então ele tem apenas 3 elétrons à sua volta, certo? E ele vai se ligar a 3 hidrogênios. Vamos lembrar, pessoal, que o hidrogênio, ele é da família 1A e o hidrogênio só tem um elétron para compartilhar.
O hidrogênio ele tem que ter uma configuração de hélio, quando ele compartilhar ele vai ter que ficar com 2, e o boro, quando ele compartilhar ele tem que ficar com 8. Mas é como eu já disse, tá? Analisando esses 3 elétrons que ele já tem, esses 3 elétrons fazem parte da sua camada de valência. Só que na camada anterior, porque o boro só tem camada K e L, na camada anterior ele tem 2. Como ele só tem essas duas camadas, ele tem 2 na primeira camada, com mais 3 na segunda, são 5. Com esses 3 que ele vai compartilhar, ele também vai ficar com 8, tá? Então vamos lembrar que o boro é uma exceção, certo? Então aqui eu compartilho todos os elétrons possíveis, lembra, o hidrogênio aqui está com 2, esse hidrogênio aqui está com 2, esse outro hidrogênio está com 2, estabilizei todos os meus átomos de hidrogênio. E já no caso do boro, ele só tinha 3 elétrons para compartilhar, ele compartilhou tudo. Esses 3 compartilhados aqui com o hidrogênio, ele tinha 3 com mais 3, 6. Lembrando que lá na camada K ele já tem 2, então no final das contas dá 8 também, tá? E aí, pessoal, fazendo a fórmula estrutural disso aqui, vai ficar dessa maneira, certo? Nós vamos ter o boro no centro, fazendo uma ligação covalente com cada átomo de hidrogênio. E o que a gente observou naquela representação que eu acabei de fazer e apagar? O boro ligou todos os elétrons que ele tinha. É igual o CO2 lá, lembra? O CO2, o carbono ligou todos os seus elétrons, não sobrou nenhum par de elétrons que não fizesse ligação. Então, dessa forma, quando eu for montar aqui a geometria do boro, eu vou entender que a única coisa que eu vou acrescentar nesse átomo central aqui no boro são 3 hidrogênios fazendo uma ligação simples. Ó, coloquei um hidrogênio, então aqui eu tenho um BH, só que são BH3. Agora eu coloquei mais um hidrogênio, BH2, falta mais um, então acrescentei. Então esse é o desenho da geometria do BH3. Lembrando que essa geometria ela não tem pares de elétrons excedentes. E por que será que essa geometria é chamada de geometria triangular? Se eu ligar, pessoal, todas as pontas da minha geometria, o que será que eu formo aqui? Eu formo um triângulo. Por isso que é uma geometria triangular. Então lembra, se eu tiver 4 átomos, se eu tenho 3, ou é linear ou angular, depende do átomo central. Quando eu tiver 4 átomos, eu posso ter triangular ou piramidal. Se o meu átomo central faz ligação em todos os seus elétrons, como no caso aqui do BH3, não tendo mais pares de elétrons para distorcer essa geometria, ela vai ser geometria triangular, porque ela vai formar um triângulo. Agora, se o meu átomo central tiver pares de elétrons excedentes, ela vai ser piramidal, ela vai formar uma pirâmide, beleza? Então é isso que eu vou mostrar para você agora, o que é uma geometria piramidal, analisando o NH3, tá? E no caso do NH3, pessoal, são 4 átomos também, tá? Nós temos aqui 3 átomos de hidrogênio com átomo de nitrogênio. É para ser bem parecida com a geometria triangular, a única diferença é que nós vamos observar que vai ter pares de elétrons que não se ligam, tá? Então eu vou colocar aqui ó, o meu nitrogênio no meio, vamos lembrar que o nitrogênio é da família 5, então ele tem 1 elétron, 2 elétrons aqui, 3 elétrons, 4, 5, diferente do boro que é da família 3, ele é da família 5, e ele vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio só compartilha uma vez, e cada hidrogênio tem 1 elétron só na sua camada de valência. Eu vou até fazer por cima dos elétrons para não ficar apagando e desenhando, tá? Então o hidrogênio vai compartilhar 1 elétron aqui, fica com 2, esse hidrogênio compartilha também, e esse hidrogênio compartilha também. Então cada hidrogênio aqui compartilha 1 elétron, ficou com 2 como gás hélio, por exemplo. Já no caso do nitrogênio, ele tem 5. Compartilhou aqui ó, 1 com hidrogênio 6, 7 com esse hidrogênio, com essa ponta 8. Então estabilizou também o meu nitrogênio. Só que diferente do boro, né, lá na camada de valência do boro não ficou elétrons excedente. Ele ligou tudo que ele tinha. Agora se a gente observar o átomo de nitrogênio, o que tem aqui? Ó? Tem um par de elétrons que não está fazendo ligação, que está sobrando, é um par solitário. Então esse par solitário vai interferir nessa geometria. É até importante eu falar isso, pessoal, porque quando eu começar a desenhar a geometria, você vai perceber que ela se inicia parecida com a triangular. Quando eu acrescentar o par de elétrons que ela vai mudar, mas a princípio, ó, vamos imaginar que essa bolinha roxa seja o meu nitrogênio, coloquei um H, ligação simples, 2 Hs, 3 Hs.
Dessa forma aqui, ó, esse desenho que eu acabei de formar é triangular, né? Se eu ligar as pontas vai ficar um triângulo. Igual a água lá, quando eu comecei a montar a água, ela ficou uma linha também, ela ficou duas pontinhas de H. Só que o que está faltando para o meu NH3 como estava faltando para a minha água? Está faltando pares de elétrons que não se ligam. Então observa bem o formato dessa geometria. Eu vou até colocar ela virada para baixo, né? Porque fica mais fácil da gente enxergar a pirâmide sendo formada. Ela, aqui, ó, mesmo que eu ligue assim, né, mesmo que eu ligasse as pontas do jeito que está, ainda assim nós observaríamos um triângulo, tá vendo? A única coisa é que esse triângulo ele está deitado. Por isso, cara, que é importantíssimo você aprender geometria molecular, porque ela nos dá essa visão 3D, tá? Mas observa que nesse formato que eu desenhei, ainda assim é um triângulo, só que tem uma coisa que está faltando, que é o nosso par de elétrons. Quando eu pegar esse par de elétrons e adicionar, olha o que vai acontecer com essa geometria aqui da nossa amônia, né, do NH3. Eu joguei, ela veio para baixo, não ajudou muita coisa não. Então, quando eu jogo esse par de elétrons, olha o que aconteceu com as nossas pontas do triângulo. Elas caíram, elas foram empurradas, digamos assim, para baixo. Dessa forma, agora, se eu ligar essa geometria, além de eu ter essa base, um triângulo, além de eu ter uma base, aqui eu não posso circular desse jeito, né, porque não dá uma visão 3D. Além de eu ter nessa base, pessoal, um triângulo, digamos assim, né, que aqui ela viria nesse sentido, ela formou uma pirâmide também. Essa geometria ela não está mais plana, digamos assim, ela foi formada uma pirâmide, tá? A geometria de forma correta, eu vou até desenhar aqui para vocês, ela seria mais ou menos isso aqui, ó. Nós teríamos o nitrogênio na ponta, digamos assim, um átomo de hidrogênio para cá, um outro átomo de hidrogênio para cá e outro átomo de hidrogênio para cá. Isso seria uma pirâmide, porque por isso que a geometria piramidal, ela não é triangular. Esse é o formato que ela tem. Lembra que esses hidrogênios eles estariam num formato de triângulo, né, inicialmente, quando a gente montou a geometria. Só que o que não aparece para nós aqui na geometria? Não está aparecendo, pessoal, aquele parzinho de elétrons aqui em cima, ó, que não se ligou. Parece até um fantasminha, né? Porque quando a gente adiciona esse par de elétrons, ele joga aqueles hidrogênios, essas ligações, porque tudo isso aqui é negativo, ele vai jogar isso aqui tudo para baixo, digamos assim, porque vai se repelir. Porque essas três ligações e esse par de elétrons são todos negativos, tá? Então eles vão tentar se repelir o máximo possível, beleza? Então, de uma forma bem simples, se eu tiver 4 átomos, ou vai ser triangular ou piramidal. Eu vou formar lá as ligações, vou ligar os meus átomos, tudo bonitinho, procurando a regra do quinteto, lembrando das exceções, no caso do boro, né, que só faz 3 ligações. Os demais elementos da família 5, 6 e 7 precisam se ligar para completar 8. O hidrogênio é uma exceção que fica com 2. Vou fazer todas essas ligações. Depois que eu ligar tudo isso, lembra que se são 4 átomos e um átomo ficar no centro, eu sempre vou ter 3 pontas. Então isso que é muito importante que você entenda. A geometria linear e a geometria angular, a gente observou que são formadas 2 pontas. Já no caso da geometria triangular e da piramidal, por ter 4 átomos e um sendo o centro, ela já vai formar 3 pontas. Aí eu vou analisar o seguinte, o átomo central, ele ligou todos os seus elétrons, então a geometria vai ficar como um triângulo mesmo, tá? Que seria esse formato aqui, ó. Que seria esse formato aqui no caso do BH3, forma um triângulo. Agora, o átomo central tem elétrons excedentes, então vai formar justamente isso aqui para nós, uma geometria piramidal, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença de geometria triangular e geometria piramidal, e agora nós vamos para a última geometria, que é a geometria tetraédrica, beleza? Bom, pessoal, então para a gente finalizar a nossa aula, tá? E finalizar a parte 2 aí da nossa aula de geometria molecular, vamos lembrar, falamos de geometrias formadas por 2 átomos, que é linear. Quando tem 3 átomos, pode ser linear ou angular, depende do átomo central. Quando tem 4 átomos, ela pode ser triangular ou piramidal, depende do átomo central também, né, se ele vai ligar ou não todos os seus elétrons. E agora nós vamos falar da geometria tetraédrica, que ela é formada por 5 átomos e o átomo central sempre vai ligar todos os seus elétrons, então não vai ter pares de elétrons excedentes, tá?
Eu vou dar um exemplo para vocês aqui muito simples, tá? Que é o CH4, que está o gás metano, então nós temos o CH4. Diferente de tudo que nós fizemos até agora, nós observamos que essa geometria é composta por 5 átomos. É uma geometria com uma maior quantidade de átomos que nós usamos até agora. Lembrando, pessoal, que geometria molecular não vai só até a tetraédrica, passa disso, mas isso fica para o ensino superior, tá? No ensino médio, nós estudamos até a tetraédrica, até 5 átomos. A partir disso, a gente não estuda no ensino médio, beleza? Então, nós temos aqui o átomo de carbono, que é o átomo central. Lembrando que o carbono é da família 4, então ele tem 4 elétrons na sua camada de valência para compartilhar. Hidrogênio sempre vai ligar um elétron só, porque ele é da família 1, tem um elétron só para ligar. E dessa forma, pessoal, quando eu ligar, observando até a diferença das demais geometrias, essa geometria ela vai ter quantas pontas? Ela vai ter 4 pontas, né? A gente observa que a geometria linear tinha 2 pontas, né? E a angular tinha 2 pontas apenas. A geometria triangular e a piramidal apresentava 3 pontas, já a tetraédrica vai apresentar 4 pontas. Tá pensando tetra, 4, né? Então ela vai ter 4 pontas. Compartilho os meus elétrons aqui e eu vou observar, pessoal, que na geometria tetraédrica o átomo central sempre compartilha todos os seus elétrons, tá? Não vai haver pares de elétrons excedentes. Então, pessoal, quando eu for montar, eu vou ter que imaginar que essa bolinha roxa seria o meu átomo de carbono. Vou ligar aqui, ó, um hidrogênio, só que é um CH4, então é 2 hidrogênios, aparentemente linear, né? Quando eu jogo mais um, aparentemente aqui triangular. Mas aí quando eu jogo o último átomo que estava faltando, né, porque é um CH4, são 4 átomos de hidrogênio fazendo 4 ligações negativas, né, todas essas ligações vão tentar se repelir o máximo possível. O formato disso aqui, pessoal, é um tetraedro. Eu vou tentar ligar todas essas pontas para ver se a gente consegue ver o tetraedro, mas se a gente não conseguir, eu mostro uma imagem, tá? Basicamente, o que seria um tetraedro? Seria essa forma geométrica aqui, ó. Eu acredito que vai ficar, ó, não vai ficar horrível, cara, pra gente entender, né? Vai ficar péssimo pra gente entender. Eu não sou muito bom para desenhar, né? Principalmente em 3D, então horrível isso aqui. Então vamos direto para a representação de um tetraedro, tá? A geometria tetraédrica seria isso aqui, tá vendo? Ó? As 4 pontas, quando ligadas, elas formam essa forma geométrica aqui, que é um tetraedro, tá? Mas basicamente, pessoal, de uma forma mais simples, para você entender, quando você for trabalhar com geometria molecular no ensino médio, você vai trabalhar com ligações. Então, para se ligar, tem que ter pelo menos 2 átomos. O professor me deu um exercício. Só tinha 2 átomos? Cara, vou matar de primeira, já só tem 2 átomos, então só pode ser linear. Ah, o professor colocou 3 átomos, então eu vou fazer a ligação ali, posso observar que vai ter aquela característica de 2 pontas. Opa, aparentemente é linear. Mas aí eu observo o átomo central. E se o átomo central fez todas as ligações, então realmente vai ser linear. Não fez, aí, ao acrescentar esse par de elétrons que você não precisa desenhar igual a molécula de água, a partir de hoje a gente vai fazer ela tortinha, né, como se fosse um Vzinho. Mas a gente não precisa desenhar os pares de elétrons, a gente só vai colocar mesmo o H2O ali, né, as 2 ligações de hidrogênio com oxigênio. Mas eu tenho que entender que a água é tortinha porque tem pares de elétrons excedentes. Depois peguei 4 átomos, então ou ela vai ser triangular ou piramidal. Aí eu tenho que analisar o átomo central ali. Fez todas as ligações triangular. Tem pares de elétrons excedentes, vai ser piramidal. E aí se eu observar que tem 5 átomos, de certa forma, pessoal, isso vai ter que ser tetraédrico, tá? Eu monto ali a fórmula estrutural para depois fazer a representação geométrica, mas dá para entender que isso vai ser tetraédrico, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa importantíssima para vocês, que é uma atividade que eu aplico para os meus alunos lá no ensino médio. Depois que a gente trabalha com esses conceitos de geometria em sala de aula, né, e aplica alguns exercícios, a gente coloca isso em prática. E como que dá para fazer uma prática disso aqui? Pessoal, uma atividade interessantíssima que dá para você fazer em casa, cara. Se você não precisa ficar na dependência do professor, que é uma atividade que eu elaborei para aplicar lá nas minhas aulas de prática de ciências na escola que eu trabalho, propor uma atividade aqui, tá vendo? Ó, eu proponho uma atividade para eles, uma situação problema, onde eu coloco alguns elementos específicos. Então, por exemplo, tem carbono, oxigênio, boro, nitrogênio e flúor, certo? Eu já tiro o hidrogênio porque todo mundo acha que só o hidrogênio vai ficar nas pontas. Não, o flúor pode ficar, o cloro pode ficar também, porque são elementos que fazem uma única ligação, tá? Mas aí o aluno ele coloca uma determinada cor, ele traz um conjunto muito grande de bolas de goma, então ele estabelece uma corzinha para cada elemento aqui de acordo com o que ele quer, né? Ele representa um elemento por uma cor das balinhas de goma, e aí ele começa a formar as geometrias. Então essa representação aqui que eu tenho, observa que eu tenho 2 geometrias aqui em cima que seriam lineares,
Aqui eu tenho uma geometria triangular e aqui eu tenho uma geometria angular. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Aqui, ó, nós temos de pé aqui, ó, uma geometria piramidal. Deixa eu ver se alguém fez uma tetraédrica. Aqui, ó, esse desenho aqui, ó, representa uma geometria, tá vendo, ó? Representaria uma geometria tetraédrica, né? E é muito interessante, cara, você desenvolver essa prática na sua casa, porque ela é bem interessante e fica legal de você visualizar a geometria, porque quando a gente fala da parte teórica, você boia, né? Você fica boiando. Mas quando você coloca isso em prática e faz uma atividade prática e manuseia e pega e mexe, isso fica mais fácil. E nem todas as escolas têm kits, né, de montar moléculas e tudo mais, né, com bolinhas e palitinhos. Então você pode utilizar balas de gomas e palito de dente que dá para você fazer essa prática de uma forma bem simples e fica bem interessante, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, geometria linear, angular, piramidal, triangular e tetraédrica. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário do vídeo, tá? Alguma dúvida que você tenha. E eu espero que essa aula tenha ficado muito clara para você, porque eu sei que esse conceito é bem complexo, tá? E a partir do que nós aprendemos hoje, na próxima aula nós vamos pegar essas geometrias e vamos determinar em cima delas a polaridade de uma molécula. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.